A presidente do INSS, Elisete Berchiol, concedeu entrevista à TV Anaspes e falou sobre a sua atuação no INSS no ano de 2015. E ressaltou ainda sobre a GEDAS, a situação imobiliária do INSS, a perícia médica e a falta de peritos. Como se deu o convite para que assumisse o cargo de presidente do INSS? Bom, eu e o ministro trabalhamos juntos já há muito tempo e sempre em parceria e sempre um ajudando o outro nas missões que o governo coloca, né? E foi assim que o ministro recebeu o convite para assumir o Ministério da Previdência, ele me convidou para vir para o INSS para dar continuidade ao trabalho que o presidente Lindolfo estava fazendo aqui, mas achou importante ter também uma servidora do INSS presidindo a instituição pela primeira vez, né? Quais as propostas previstas para o ano de 2015? Bom, esse ano é um ano bastante diferente para o serviço público e principalmente para o executivo, né? É um ano de ajuste fiscal, onde a gente precisa corrigir algumas medidas que vinham sendo tomadas, e aí nós estamos falando aqui das medidas provisórias, né, que tem uma interface com o INSS, a medida provisória 664 e a 665, que estão em discussão no Congresso Nacional. E essas medidas, elas fazem parte de um conjunto que está sendo de medidas sendo implementadas pelo governo para que a gente possa dar continuidade aos programas sociais, à política que vem sendo desenvolvida, mas também tem uma missão da gente fazer mais com menos, né? E aí passa por uma revisão de todos os nossos processos de trabalho, dos contratos que nós temos hoje de manutenção das unidades, mas sabendo que a prioridade nossa sempre vai ser manter o atendimento da melhor maneira possível. Então, isso está assegurado desde o início, mas nós precisamos rever alguns processos de trabalho, bem como também alguns contratos que a gente tem hoje. Como será a sua atuação frente ao INSS? Seguirá algum plano de ação ou terá mudanças? O INSS trabalha com planos de ação já há muitos anos, né? Então, isso já vem numa linha de crescimento e de melhoria da performance do INSS, do seu atendimento ao longo dos anos. Então, não tem aqui nenhuma ideia, não vim com nenhuma ideia mirabolante de fazer mudanças drásticas. Eu acho que a gente tem que dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito, com o plano de ação que está pactuado com as unidades e como nós temos hoje, por exemplo, o atendimento seguro-defeso, ver onde que nós precisamos adequar as nossas metas, os nossos indicadores, para contemplar também esse outro serviço que está vindo para o INSS sem causar problemas para as metas que os servidores precisam cumprir para manter o turno, manter o REAT e também o IMAGEDAS, né? Então, a gente precisa conciliar essas duas, o que veio de novo com o que já tem planejado para trazer uma melhoria para o atendimento sem trazer também prejuízo para o nosso servidor. Há planos para a criação de novas superintendências e gerências executivas? Não, hoje não tem nenhum plano para aumentar o número de superintendências. Não quer dizer que isso não possa ser no futuro discutido, mas hoje não tem nenhuma intenção de também implantar aquelas gerências que já estão criadas e que ainda falta estrutura, né? Nós temos que manter um bom atendimento naquelas unidades que a gente já tem e é para isso que nós vamos trabalhar. Para 2015, haverá verba orçamentária para o PEX, o Plano de Expansão? O plano de expansão, ele vem numa direção de continuar construindo aquelas unidades que já estão em andamento. Então,
Com o orçamento desse ano, de 2015, nós vamos dar continuidade às obras que estão em andamento do PEX, né? Fazer o possível para retomar as obras que estão paralisadas do programa, mas nós precisamos também cuidar daquelas unidades que nós já temos prédios hoje e que precisam de uma adequação ou de uma reforma para trazer acessibilidade e melhores condições para o cidadão e também para o nosso servidor. Então, nós vamos ter que conciliar o plano de expansão que vem em andamento com o cuidado que nós precisamos ter com as unidades que hoje já existem. Como se encontra a situação imobiliária do INSS atualmente? O INSS hoje ele tem um número grande de imóveis, cerca de 3.000 imóveis, que são imóveis não operacionais, são imóveis que nós precisamos vender, né, dar uma destinação, fazer com que ele tenha deixe de ser um custo para entrar num sistema de evolução dentro do fundo do regime geral, porque esse imóvel ele é lastro do regime, né, do fundo. Então nós precisamos rentabilizar esses imóveis para que eles deixem de ser custo e também passem a ser renda para o fundo. Então, a ideia é continuar na regularização desses imóveis para que eles sejam colocados à venda e nós vamos ter um leilão agora de 3 apartamentos aqui nos próximos dias aqui em Brasília, dentro desse programa de retirada desse custo que o INSS hoje tem, sem ser uma imobiliária, né, ter que administrar tantos imóveis assim. Quais as dificuldades da perícia médica e falta de peritos? O reconhecimento do direito do benefício por incapacidade, hoje, ele necessariamente precisa passar por uma avaliação do perito, né? Nós temos que pensar alternativas para que o nosso cidadão não sofra o que vem sofrendo hoje em algumas regiões do país, onde o INSS não consegue fixar médicos peritos, né? Então, aí na medida provisória 664 tem a previsão, abre a possibilidade do INSS fazer convênios ou acordos com outros órgãos públicos para que esse médico que já atua lá nesse estado, nesse município onde o INSS não consegue fixar o perito, né? Esse médico que atende lá possa dar uma documentação que sirva para que o INSS reconheça o direito à incapacidade dessa população que está lá e que a gente não consegue chegar. Ao total, quantos peritos o INSS possui hoje? Hoje o INSS tem 4.552 peritos, né? Tem uma quantidade de peritos de servidores, né, do modo geral, que tem possibilidade de aposentar, né, que já cumpriram a sua etapa de trabalho, mas que ainda continuam nos ajudando. E nós temos feito, desde que estava no Ministério e agora também como presidente do INSS, várias gestões com o Ministério do Planejamento para que possa autorizar um novo concurso de peritos, né, no caso que nós estamos falando especificamente, mas também autorizar concurso para outros servidores, como técnicos e analistas. É uma necessidade que nós temos de repor essa mão de obra, principalmente onde a gente já não tem mais o perito. Como funciona a GEDAS para os servidores do INSS? A GEDAS é uma gratificação por desempenho que foi instituída durante uma negociação de uma greve e que hoje ela representa uma parcela significativa do salário dos servidores, né? E que nós precisamos corrigir a proporcionalidade do que é fixo e do que é variável, né? Corrigir a estrutura remuneratória dos servidores técnicos e analistas do INSS.
O ano passado o ano retrasado, a equipe do INSS de gestores já construiu algumas alternativas com as entidades que representam os servidores, inclusive com a ANASPES, né? E aí também participaram a FENASPES e a CNTSS. E essa nota foi encaminhada ao Ministério do Planejamento e nós devemos retomar agora na próxima semana novas conversas, novas reuniões, novo ciclo de conversas com as entidades para a gente reforçar o caminho que foi apontado para o Ministério do Planejamento. E aí tem um comprometimento, tanto meu quanto do ministro Gabas, de fazer gestões e de levar o convencimento ao Ministério do Planejamento que nós precisamos corrigir essa estrutura remuneratória que hoje está para os servidores do INSS. Obrigada pela entrevista. Bianca Guariz para a TV ANASPES.